Dando sequência ao nosso estudo de aminoácidos e peptídeos, hoje entenderemos alguns aspectos a mais sobre a análise de proteínas e o que nós temos de entendimento sobre alguns aspectos. Uma característica de algumas proteínas é que, pelo fato da cisteína acabar em grupamento tiol, ter no seu grupamento R o grupamento tiol, esse aqui é o grupamento R, e esse aqui é o grupo tiol do grupamento R do aminoácido cisteína. Então, se você tem cisteína na sequência de aminoácidos de uma proteína, mesmo que eles estejam distantes na cadeia, eles podem, quando eles ficam próximos fisicamente, eles podem estabelecer uma relação aqui covalente, muito estável, de sulfeto. Isso aqui é uma ligação disulfeto. E aí esse dímero passa a se chamar de cisteína, duas cisteínas ligadas entre si passam a se chamar cistina. Tá? Essa ligação ela é muito importante em diversos peptídeos e proteínas. E na insulina foi determinado que existem duas pontes de sulfeto dessa quando se estudou a estrutura, quando se elucidou a sequência de aminoácidos da insulina madura. Depois, na bioquímica 2, vocês vão entender melhor o que significa esse maduro aí, Mas é basicamente a molécula de insulina pronta, biologicamente ativa, é o hormônio biologicamente ativo. E esse hormônio ele tem duas pontes de sulfeto que unem duas cadeias, a cadeia alfa e a cadeia beta, e uma outra ponte de sulfeto intracadeia, que é dentro da cadeia alfa. Tá? Então você tem duas pontes de sulfeto intercadeia e uma ponte de sulfeto intracadeia na cadeia alfa. E isso garante uma determinada estrutura para a insulina conseguir desempenhar a sua atividade biológica. Um outro exemplo desse tipo de situação é que você pode ser hábil para separar essa ponte de sulfeto, e aí você pode usar um método de oxidação, um método de redução, onde você isola, você separa esses dois grupos de cisteínas, E aí agora, então, esse polímero aqui, porque isso aqui continua para cá, isso aqui continua para cá, isso aqui continua para cá, e isso aqui continua para cá. Aqui no desenho não está assim só para não ficar poluído, que eles tiram, mas é assim, tá? Então isso aqui pode se renovelar, inclusive, aqui, formando uma outra estrutura, isso aqui vai se renovelar para cá, formando uma outra estrutura, aqui da mesma forma, e aqui da mesma forma. Tá? Por exemplo. E agora, o que aconteceu aqui? Antes, essas duas cadeias peptídicas estavam unidas entre si. Agora, elas estão separadas. Você tem uma cadeia que não tem ligação nenhuma com a outra cadeia que se formou aqui. Então, você consegue separar cadeias. E é isso que está demonstrando, que esse slide está demonstrando, que é possível, por oxidação ou por redução, você separar essas cadeias. Tá? Uma forma que você tem de descobrir qual é a sequência de aminoácidos de uma proteína é você iniciar o estudo com a caracterização com flúor de nitrobenzeno, que é um reagente, e esse reagente reage especificamente com uma proteína, com o grupamento amino terminal da proteína, e aí você é capaz de caracterizar esse grupamento amino terminal. Depois você também pode fazer uma hidrólise forte deste peptídeo, dessa proteína, e você vai obter então os aminoácidos, todos os aminoácidos que compõem, todas as unidades fundamentais que compõem essa proteína. Isso se chama análise de composição de aminoácidos. Tá? Composição de aminoácidos. Isso é muito importante do ponto de vista nutricional,
porque nutricionalmente uma proteína pode ter valor muito diferente de outra proteína, basicamente em função da sua composição de aminoácidos, tá? Então tem importância você fazer isso, mas isso ainda não te diz qual é a sequência. Você sabe que tem esses aminoácidos, tem tantos por cento de cada aminoácido, mas você ainda não tem como dizer qual é a sequência de aminoácidos, né? E aí, para você fazer isso, você primeiro precisa produzir pedaços menores dessa proteína, fazer uma hidrólise chamada parcial, onde você vai obter uma proteína grandona, bem grande, você vai quebrar ela em fragmentos, fazendo uma hidrólise parcial, e vai obter pedaços. Esses pedaços é o que está mostrando aqui, ó. Isso aqui é um pedaço da proteína original. Esse aqui é um outro pedaço da proteína original, né? Porque existe uma limitação para você fazer sequenciamento da proteína inteira, compridona. Então, você quebra ela, no máximo 40 aminoácidos, você consegue analisar de cada vez. Então, se uma proteína tem 160, 200, você tem que fazer fragmentos para conseguir analisar os fragmentos. Então, você analisa esses fragmentos, define a sequência de aminoácidos dos fragmentos e depois faz o chamado overlap, uma sobreposição para você definir qual é a sequência aqui dos pedaços. Qual é o pedaço número 1 realmente? Né? Quem vai emendar? Por exemplo, se esse aqui é o número 1 mesmo, né? Mas suponha que esse aqui, suponha que seja assim, ó, 3, 1, 3... 4 e aqui seja o 2, por exemplo. Tá? Então, quem vai entrar aqui nessa sequência aqui? Ó? Quem vai entrar nessa sequência é o 2. Então, você tem que pegar isso daqui e deslocar para cá. E depois vai entrar quem? Quem é o número 3. Quem que é o terceiro peptídeo? É esse trecho aqui. E aí você desloca esse trecho para cá. E aí você vai ter a sequência inteira de aminoácidos da proteína original. Como é que a gente faz esse sequenciamento de aminoácidos? Bom, então já expliquei que você pode determinar a análise da composição primeiro, né? Fazendo uma hidrólise ácida, forte, 6 molar de ácido clorídrico é bastante. Isso fica por 4, 5 horas, numa temperatura alta. Então, nessa condição, você hidrolisa todos os aminoácidos que estão ligados no peptídeo, na proteína. Libera os aminoácidos, deixa eles na forma de aminoácido livre, né? Aí você faz uma análise por cromatografia, que a gente vai estudar mais na biofísica, o processo cromatográfico propriamente dito. Mas então a gente separa essas moléculas e aí você faz uma análise de composição. Depois, você também reage essa proteína com o flúor de nitrobenzeno e isso vai possibilitar você identificar especificamente qual é o aminoácido terminal, o grupamento amino terminal, né? Então, nessa condição, você hidrolisa a ligação, e aí identifica este grupamento amino terminal. Tá? Normalmente se usava o flúor de nitrobenzeno, mas hoje já se usam o cloreto de dancila e de dapsil, porque eles são mais fáceis de você identificar cromatograficamente. Uma outra metodologia, a metodologia que eu acabei de mostrar é o método de Sanger, né, que foi o primeiro pesquisador que desenvolveu essa estratégia. Depois, Edman acabou desenvolvendo uma outra metodologia que possibilita você ir identificando com fenilmetilcianato em pH elevado, pH alcalino. Você identifica primeiro o grupamento amino terminal. E aí você vai identificando esse grupamento amino terminal um por um. Então, você identifica o grupamento amino terminal. Esse peptídeo, isso aqui é o peptídeo remanescente, ó. Tá? Esse peptídeo que está aqui, ó, né, ele sai nessa etapa da reação aqui.
aqui você muda de pH alcalino para um pH ácido trifluoracético é o mais usado para isso. Depois aqui também é ácido, mas um pH baixo, tem que ser pH ácido. E aí você consegue fazer a identificação do resíduo de aminoácido. Esse resíduo, esse peptídeo remanescente, o que sobrou, né, todo o resto, porque nessa estratégia aqui você só identifica o grupamento amino terminal. Daí o resto da proteína toda, né, encurtado aqui, encurtado em um aminoácido, né, porque só um que saiu. Só o amino terminal que saiu. Daí ele volta, você volta a incubar ele de novo em pH alcalino com fenilestilcianato, e aí todo o processo se repete. E assim você vai identificando um por um dos aminoácidos que compõem aquela proteína. Tá? No máximo até resíduos, 40 resíduos de aminoácidos. Por isso que você precisa quebrar a proteína se ela tiver mais do que isso, por um tamanho maior. E aí assim você vai compondo, né? Você vai tendo os pedaços de peptídeo. Então aqui, por exemplo, você tem lá aqui tem a sequência de aminoácidos dos peptídeos, né? E aí você precisa estabelecer qual foi a estratégia de sobreposição. Então, como é que você faz essa análise? Quando você sequencia essa proteína, quando você faz a quebra da proteína em peptídeos menores, você não faz isso uma única vez e não faz isso só com uma enzima. Você usa pelo menos 2 enzimas para fazer essa quebra. Então aqui, por exemplo, você está usando a tripsina e o brometo de cianogênio. São 2 formas diferentes, são 2 sistemas que eles quebram, hidrolisam a molécula de proteína em pontos diferentes. Então eles vão gerar pedaços diferentes. E aí você consegue fazer a comparação desses pedaços e definir a sequência inteira de aminoácidos, desde o amino terminal até o carboxo terminal. Sobrepondo esses pedaços, tentem fazer isso em casa, tentem deduzir esses 2 aqui, como que eu produzindo esses 4 fragmentos de proteína e esses 3 fragmentos de proteína, eu consigo deduzir que a sequência é essa daqui. Tá? Tentem ver se vocês conseguem enxergar, e aí na webconferência a gente pode tirar dúvidas. Por que a gente consegue fazer aquela sobreposição? Porque cada enzima que a gente usa para fazer a quebra, ela tem uma especificidade de hidrólise. Então, a tripsina, por exemplo, ela não hidrolisa em qualquer lugar, né? Ela sempre vai hidrolisar onde existir um aminoácido lisina ou um aminoácido arginina. E sempre no lado carboxo terminal desses aminoácidos. Então aqui está mostrando se é carboxi ou se é amino terminal. O lado carboxi ou o lado amino de cada aminoácido. E aqui descreve quais são os aminoácidos. Então, quimiotripsinogênio, ele só cliva no lado carboxi de aminoácidos aromáticos. Fenilalanina, triptofano e tirosina. Então, assim a gente consegue deduzir aonde que ocorreram as quebras, né, e fazer a sobreposição dos pedaços. Então, imagina que você tem uma proteína que teve seus pedaços, que foi clivada inicialmente com tripsina, e com tripsina ela originou esses pedaços. Com quimotripsina ela originou esses fragmentos que foram sequenciados. Tá? E aí a pergunta é, qual é a sequência de aminoácidos desse peptídeo inteiro? Porque aqui você tem os fragmentos desse peptídeo. Então você tem que deduzir qual é a sequência de aminoácidos. Eu vou passar bem rapidinho para vocês não verem. E aí a gente conversa mais sobre isso na webconferência. Um abraço.